Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao curso sobre ferramentas básicas de estatística para a gestão empresarial. Quero agradecer primeiramente à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri por poder proporcionar, né, a realização desse curso online. Então, nós hoje vamos dar início ao conteúdo 2 do nosso curso, que se refere ao que é amostragem, né? Então, nós vamos falar durante essa semana e na próxima semana, falar um pouquinho sobre amostragem. Então, nós vamos falar o que é amostragem, vamos apresentar alguns termos importantes, o que é população, amostra e variável, embora nós apresentamos logo no início o que é essa variável. Na verdade, a variável ela é uma demonstração de um atributo, de uma característica, de um elemento. Quando a gente fala um elemento, que significa um indivíduo que é entrevistado, uma empresa, né? A empresa, você tem como características, por exemplo, o ramo de atividade da empresa, número de funcionários, você tem também o faturamento dessa empresa, pode ser o faturamento per capita, ou seja, o faturamento por pessoa. Então, você tem alguns elementos. Cristiane, né? Só fecha o seu áudio, por gentileza, se você conseguir. E aí nós temos algumas características, obrigado, algumas características dessas empresas, né? Que, de certa forma, é a variável. Um exemplo, quando nós entrevistamos pessoas, que características, que atributos nós temos desses indivíduos, que é a variável? É a idade, pode ser também faixa etária, sexo, né, se é masculino ou feminino, ou outros, né? Podemos pensar também a remuneração dessa pessoa. Então, cada pessoa é um elemento aí que a variável, ou seja, vai mostrar as características dessas pessoas, ou pode ser característica, por exemplo, de unidades empresariais ou de empresas. Depois vamos falar sobre amostragem, né, sobre a amostra, né, que pode também, nós podemos mostrar uma representação gráfica dessa amostra. Vamos falar o que é censo versus amostra, censo, perdão, versus amostra, processo de elaboração de amostragem, perpassando pela população-alvo do estudo, estrutura de amostragem, técnica de amostragem, tamanho da amostra, técnicas de coleta que nós vamos estar utilizando, o que é amostragem não probabilística e amostragem probabilística, dentro da amostragem probabilística, o que é erro amostral, o que é nível de confiança. Lembrando que nível de confiança e margem de segurança é diferente de erro amostral, não são o mesmo conceito, muitas vezes as pessoas confundem, né? Por exemplo, fala assim, a margem de erro, perdão, margem de erro é diferente de nível de confiança e margem de segurança. Margem de erro de 2% para mais ou para menos se refere ao resultado. Um exemplo, eu tenho 50% de chance de que as pessoas escolham um determinado produto. Se eu coloco que 50% há uma margem de erro de 2% para mais ou para menos, significa que a margem vai entre 52% e 48%. Já quando se trata de nível de confiança e margem de segurança, eu estou dizendo que 95% desses dados, eles representam uma realidade. Ou seja, que eles têm 95% de margem de segurança ou nível de confiança. É um pouco diferente a questão do conceito. E aí vamos falar sobre erros não amostrais e erros amostrais, distribuição normal e determinação do tamanho da amostra. Então, para iniciarmos aqui, eu sempre pergunto, e aí vocês podem escrever no chat, quando fala para vocês sobre a amostra, né? A hora que chegar aqui eu vou mostrar, perguntar para vocês. Então, vou compartilhar agora, tela inteira. Se conseguirem ver aí.
vocês me falem. Então, primeiro eu tenho que compartilhar e vou colocar aqui os slides. Estão conseguindo ver os slides, gente? Sim, professor. Obrigado, Heber. Só colocar aqui o passador de slides, que aí fica mais fácil para mim. Bom, o que eu estou falando para vocês é que nós vamos hoje dar início ao que nós chamamos de amostragem, tá? Quando a gente fala de amostragem, nós temos que pensar o seguinte: a amostragem é técnica, a amostra é parte. O que é isso? A amostragem é uma técnica que eu vou utilizar para conseguir utilizar da minha amostra, ou seja, uma parte da população. E aí vou mostrar para vocês graficamente aqui alguns conceitos, né? Nessa figura. A amostragem é o processo de determinação de uma amostra a ser pesquisada. Então, a amostragem é técnica, a amostra é uma parte que nós chamamos de um universo delimitado. Então, nós temos um universo total, como, por exemplo, o universo total nosso é a população de Teófilo Otoni. Se eu quero saber o universo delimitado dentro desse universo total, que é a população de Teófilo Otoni, que está mostrando aqui para vocês, eu posso pegar dentro da população de Teófilo Otoni, o meu universo delimitado são os eleitores de Teófilo Otoni, que não é o total. Né? Então, nós temos uma população aqui de 140 mil e nós temos mais ou menos 70 a 80 mil eleitores. Eu lembro que na aula do sábado, eu consegui identificar o número de eleitores, mas eu não gravei aqui, deixa eu ver se eu consegui anotar aqui. Ah, tenho sim. O número a população de Teófilo Otoni é em torno de 140 mil e o número de eleitores está em torno de 106 mil. Vamos supor. Se não for, pelo menos é um exemplo aqui fictício. Então, 106 mil é o número de eleitores. Então, esse universo delimitado é de 106.388. Aí, desses 106.388, eu vou utilizar uma técnica de amostragem para coletar um pedacinho desse universo delimitado, que é a minha amostra. E o que é essa amostra? Essa amostra é uma parte representativa de um universo delimitado. Não é qualquer universo, é um universo que eu vou delimitar. O que é delimitar? É um universo que, de certa forma, quando a gente fala a palavra delimitar, significa o quê? É o universo que eu quero pesquisar, não é qualquer um. Então, o universo total é a população de Teófilo Otoni, o universo que eu delimitei ou que eu tirei parte são os eleitores, né, de Teófilo Otoni. Aí, desses eleitores, eu vou retirar a minha amostra, que vai ser uma parte representativa desse universo delimitado, que são os eleitores, por exemplo, de Teófilo Otoni, que tem as mesmas características e atributos, certo? Relevantes desse mesmo universo delimitado, que são os eleitores. Aí eu posso ter dois tipos de elementos que eu já falei para vocês. São as pessoas e são as empresas. As pessoas, elas têm algumas variáveis, atributos ou características. Por exemplo, gênero, faixa etária, estilo de vida, classe social. Se eu for utilizar, por exemplo, analisar as empresas, eu tenho o setor econômico, se a empresa é público-privada, qual que é o faturamento, número de funcionários, porte da empresa, localização da empresa, entre outros. Então, nós temos aí, resumidamente, universo total, universo delimitado, que é aquele que eu vou pesquisar, e a amostra que eu vou retirar desse universo delimitado. E eu posso pesquisar tanto pessoas quanto empresas. Tranquilo? Outro conceito que eu já falei para você, nós vamos ter que pensar em alguns termos importantes quando nós falamos de amostragem. Primeiro, o que é população ou universo?
né? Que essa população universo é um conjunto de pessoas que possuem algumas características comuns em relação ao meu problema de pesquisa. A primeira coisa que eu tenho que pensar, qual que é meu problema de pesquisa? Um deles já disse para vocês que eu quero analisar a opinião dos eleitores de Teoflotone sobre os candidatos X e YZ. A amostra seria um subconjunto desses eleitores, né? Ou seja, um subconjunto dos elementos pertencentes a uma população ou universo, lembrando que o universo aqui é aquele universo delimitado, usado para obter uma informação acerca do todo. A amostragem, que é essa técnica, é o processo que eu vou utilizar para selecionar essa amostra, que, de certa forma, é uma amostra que vai representar a minha população ou universo delimitado. O censo seria aquela estratégia do qual eu vou entrevistar todas as pessoas desse universo delimitado, dessa população. Por exemplo, se eu fosse entrevistar todos os eleitores de Teoflotone, eu ia entrevistar lá os 106.388 eleitores. Aí isso seria um censo. E a variável que eu disse para vocês, que é esse dado referente a uma característica de interesse que será medida a partir de uma unidade da amostra. Que característica de interesse? Eu já falei para vocês, se for empresa, eu quero o ramo de atividade, eu quero o número de funcionários. Então, cada empresa vai ser uma unidade da amostra. Cada indivíduo entrevistado vai ser também uma unidade da minha amostra quando, por exemplo, eu for entrevistar eleitores. Agora, uma coisa eu não esqueço e vou repetir para vocês, assim como eu falei no sábado passado, nós falamos que quando você vai fazer uma pesquisa, se você consegue fazer um censo, como a gente observa aí o censo do IBGE, a gente fala, nunca esqueça essa frase de uma professora, o censo é Deus, a amostra é o ser humano. Por isso que a amostra precisa passar por alguns testes para representar esse censo. Por isso que a gente brinca, né? Como se o homem precisasse ser testado, né, para chegar aí à sua santidade e ser Deus. Então, não é questão de discussão de religião, mas é só questão da gente poder aí fazer uma analogia. Então, a amostra, ela precisa de testes para representar o censo. O censo não precisa de teste, porque ele por si só já é representativo. Um exemplo, se eu tivesse condições de entrevistar todos os eleitores de Teoflotone, seria muito tranquilo, primeiro, seria tranquilo na questão de representar. Por outro lado, seria muito complicado, de certa forma, para operacionalizar essa pesquisa. Não teria como entrevistar todos os eleitores de Teoflotone. Por isso, nós utilizamos a técnica de amostragem, que é esse processo de seleção de uma amostra. Tranquilo? Beleza? Está indo muito rápido. Alguém que tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tranquilo? Beleza. Continuando aqui, deixa eu retornar aqui. Aqui no em cima, nós vamos lá para conversar um pouquinho sobre população e amostra. E variável. Então, eu tenho uma população, amostra e variável. Então, essa população, por exemplo, é a população dos eleitores de Teoflotone. Tá? Aqui é a população. E aí eu preciso de uma amostra. Uma amostra seria o quê? Um pedacinho dessa população. Lembrando que um exemplo aqui que nós estamos evidenciando aqui sobre a amostra, um exemplo poderia ser uma amostra por faixa etária. Né? Por exemplo, de eleitores, começa com 16 anos até os 18. Dos 16 aos 18, nós sabemos que não é obrigatório votar, mas, né, podemos ter aí um conjunto de pessoas de 16 a 18 anos que votam. Sem votar, não é elemento da minha amostra. Os que votam de 16 a 18 anos, de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 49, de 50 a 59 e 60 para cima. Perdão, de 60 a 65, de 65 para cima. Porque nós sabemos que
65 a 70 e acima de 70 ele não é obrigado a votar, mas é eleitor, porque tem título. E aí o que acontece? A amostra vai ser também referenciada por essa combinação também que a gente chama de elementos. E essa combinação de elementos, ela nos ajuda também a entender essa população. Aqui é como se fosse a amostra de diversas faixas etárias. E aí, por que a gente chama isso de combinação? Porque eu vou combinar N elementos tomados N a N. Um exemplo, eu tenho 8 sujeitos e quero combinar esses 8 sujeitos 3 a 3. É interessante a gente pensar nisso. Então, eu tenho 8 sujeitos e quero fazer combinações. E o que é essa combinação? É que eu pegasse o primeiro elemento com o segundo com o oitavo, o primeiro com o terceiro com o sétimo, e por aí vai. Então, eu tenho 56 possibilidades de combinações quando eu pego 8 sujeitos e quero colocar 3 a 3. Sem repetição mesmo, vai ter os 56. O que isso nos leva a pensar? Nos leva a pensar que essa amostra ela tem que ser representativa e reflexo do meu universo delimitado. Por isso que tem essa representação gráfica para vocês aqui. É como se fosse a amostra, que é esse círculo vermelho, ela tem que refletir todo o meu universo delimitado. Ela tem que ser representativa. Significa o quê? Refletir as características desse universo total. Por isso que algumas pessoas, infelizmente, né, por uma questão de falta de conhecimento, há uma crítica muito grande em relação às pesquisas de opinião pública. Só que quando você vai estudando, quando você vai aprofundando sobre o tema, você vai percebendo o seguinte: primeiro, intenção de voto, ele é muito instável, ou seja, muito volátil. Hoje você pode estar pensando num candidato, amanhã você pode estar pensando em outro. Por quê? Porque vão acontecendo fatos que podem mudar a sua opinião, que é normal, porque nós estamos falando de seres humanos. E seres humanos têm opiniões diferentes, e é normal, e por outro lado, podem mudar a sua opinião, que é mais natural ainda. E aí o que acontece? A pesquisa que é feita hoje, ela vai refletir o contexto de hoje, né, dentro daqueles elementos hoje. A pesquisa de amanhã pode ser que não reflita a mesma questão hoje, porque o contexto de amanhã, as situações que ocorrem amanhã, é diferente. Tanto é que o que muitas vezes tem na pesquisa são fatores que a gente chama externos. Que são os fatores externos? Podem ser acontecimentos que podem influenciar, inclusive, a decisão do eleitor, que é normal. E aí, o que as pessoas acham? Eu não confio em pesquisa. Agora, uma pesquisa, quando é feita com procedimentos metodológicos corretos, com análise correta, com técnica de amostragem correta, com aplicação sem ter os erros, ditos erros amostrais e não amostrais, não vejo justificativa para questionar. Aí as pessoas falam assim, mas a pesquisa errou muito. Não é que ela errou muito, é que as pessoas mudam, né? Há uma mutação muito rápida de opinião das pessoas de um dia para outro, porque depende dos fatos. E esses fatos e acontecimentos são variáveis que a gente chama que são incontroláveis, não é possível você controlar. Agora, quando você está trabalhando, por exemplo, com produtos inanimados, aí fica muito mais fácil, né? Por exemplo, eu quero analisar, por exemplo, peças. Então, eu quero fazer uma amostragem de peças. A amostragem de peças é algo que eu consigo controlar, né? Mas opinião de pessoas, muito difícil. Hoje é uma, amanhã pode ser outra. E aí, nós temos que pensar nessa perspectiva de que a pesquisa ela vai representar o momento, né, um determinado momento, num determinado local, para determinada opinião. Depois disso,
né? Hoje é uma coisa, amanhã pode ser o resultado diferente, certo? Dependendo do contexto. E aí, essa amostra que é representativa do universo delimitado, ela tem que reproduzir as características desse universo, delimitado dessa população, e a seleção das unidades amostrais pode ser por um processo aleatório. Quando a gente fala de processo aleatório, nós temos que pensar que, quando nós falamos de processo aleatório, nós estamos nos referindo a que existe a possibilidade, por exemplo, quando você vai para uma amostragem probabilística, uma das técnicas de amostragem nós chamamos de amostragem aleatória simples. O que é isso? Primeiro, que quando nós falamos de amostragem probabilística, significa que todos os elementos têm a mesma chance de serem escolhidos. O exemplo é sorteio. Eu até vou relatar para vocês, por exemplo, quando acontece um concurso público, qual que é a forma mais lógica, correta de você, por exemplo, selecionar a apresentação dos candidatos? Por sorteio. Por quê? Se você faz por sorteio, significa o quê? Que todos têm a mesma chance de ser escolhido. Agora, o que vai acontecer? À medida que você vai retirando ali os números ou os nomes, você vai, de fato, sorteando a apresentação dos candidatos. E quando você faz o sorteio, você não privilegia ninguém. Ou seja, todos têm a mesma chance. Agora, se você fosse pensar, não, então vamos apresentar por ordem alfabética. Aí o que você está fazendo? Você está privilegiando aquelas pessoas que têm os nomes lá para o Y, Z, que são geralmente vão apresentar depois, daquelas que vão apresentar antes. Aí o que você está sendo? Não está sendo justo. Por quê? Porque você está dando menos tempo para aqueles que têm as iniciais A, B, C, D, por exemplo, daquele grupo de candidatos. Quando você faz sorteio, independente de ordem alfabética, independente de qualquer eventualidade, você tem a mesma probabilidade de que todos vão ser sorteados. Certo? E vai ser um sorteio mais justo. Né? É isso que a gente tem que pensar quando nós falamos dessa questão da amostragem, né? Probabilística. Aí nós vamos agora para uma ideia alguma dúvida, comentários, tranquilo? É bom perguntar, porque eu vou falando aqui, eu já estou falando mais de 20 minutos, e aí pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Tranquilo, né? Obrigado, Cassandra. Tranquilo. Por outro lado, nós temos aí dois conceitos importantes: censo versus amostra. Um exemplo aqui que nós estamos vendo aqui. Quando eu faço uma análise de todos os casos, fez um censo. Porém, sob só um ponto de vista. O que isso nos leva a dizer? Se eu quero saber somente uma variável, mesmo que seja um censo, eu vou cometer alguns erros. Que erros são esses? Primeiro, vai ser uma pesquisa muito superficial. Por quê? Porque eu olhei só sobre um ponto de vista do indivíduo, mas não olhei todas as possibilidades de ponto de vista, mas só um ponto de vista. Então, há um erro aí de maior superficialidade da pesquisa. Ocorre que nós chamamos de erro não amostral. O que é esse erro não amostral? É um erro que, por exemplo, pode vir quando eu defino a população errada, quando eu dou um erro de cobertura errado, né, que nós vamos ver mais para frente, quando eu não consigo definir bem o meu problema de pesquisa. Então, o erro não amostral vai ser muito maior. Por quê? Porque eu analisei a opinião, mesmo que seja um censo, só sob um ponto de vista, e isso é muito limitado. Porém, o erro amostral é inexistente. Por quê? Porque o erro amostral é inexistente? Porque eu entrevistei todo mundo. Se eu entrevistei todo mundo, não existe erro amostral. Por quê?
o erro amostral está associado aos elementos da minha amostra. Como eu entrevistei todos, não tem erro. Por que não tem erro? Porque eu entrevistei todo mundo. Por outro lado, nós temos aí a análise de uma pequena quantidade de casos, ou seja, uma amostra, amostragem é técnica, uma amostra sobre vários pontos de vista. Ou seja, eu vou buscar o maior número de informações possíveis dessa minha amostra. E aí, o que eu vou ter como resultado? Primeiro, uma maior profundidade, ou seja, eu consigo aumentar a minha profundidade a partir do instante que estou analisando sobre vários pontos de vista, a opinião, por exemplo, daqueles elementos. O erro não amostral, ele diminui, né, porque eu estou analisando sobre vários pontos de vista, sobre diferentes óticas, diferentes variáveis. Porém, o erro amostral, ele existe. Por quê? Porque pode ser que eu venha entrevistar pessoas que não façam parte da minha amostra. Então, não passa a ser uma amostra representativa. Por isso que o erro amostral existe. O erro amostral só não existe quando eu faço o censo. Se eu fizer o censo, o erro amostral é inexistente. Por quê? Eu entrevistei todo mundo. Agora, entender a diferença entre erro amostral e erro não amostral? É só lembrar que erro amostral tem a ver com os elementos. Se eu faço o censo, não existe erro amostral. Se eu faço a amostra, existe o erro amostral. Eu posso minimizar ele a partir do instante que eu vou entrevistar ou eu vou coletar informações de pessoas ou de empresas que, de fato, são representativas do meu universo delimitado. Aí eu posso diminuir esse erro amostral. E aí, um outro conceito importante aqui, né, que faz parte, por exemplo, do que nós chamamos de processo de elaboração da amostragem, que nós vamos ver o quê? O que é a população-alvo de estudo ou população da pesquisa, estrutura de amostragem, técnica de amostragem, tamanho da amostra e execução do processo de amostragem. Tá? Primeiro, o que é a população-alvo? O que é a população da pesquisa? O que é a população-alvo do estudo? É o grupo completo de objetos ou elementos, que nós chamamos de unidades, para o projeto de pesquisa, definido claramente em termos daquilo que se pretende conhecer. Um exemplo, se eu quero, meu grupo delimitado, minha população-alvo de estudo, são as empresas de Teófilo Otoni. Perfeito. Esse é o meu grupo-alvo, ou seja, minha população-alvo do estudo. São as empresas de Teófilo Otoni. Agora, se eu quero uma população para pesquisa, aí eu posso pensar, por exemplo, nas micro e pequenas empresas, que vai ser esse grupo completo de elementos operacionalizado para inquérito, ou seja, para pesquisa. Lembre-se de inquérito e pesquisa. Vocês lembram que, por exemplo, os detetives, para poder conhecer um caso, eles vão fazendo inquérito, para poder verificar, né, ou poder analisar aquele caso de roubo, por exemplo. O inquérito é isso, vai fazendo perguntas, e essas perguntas, ele vai buscar elementos para responder essas perguntas, e assim também a pesquisa. A pesquisa é um inquérito. Né? E aí, esse grupo completo de elementos operacionalizado para inquérito das informações desejadas, a partir do qual se retirará uma amostra, que é essa população da pesquisa, né, que nós já vimos aí. Você tem a população-alvo de estudo e você tem a população da pesquisa. População-alvo, eu já citei para vocês o exemplo das empresas de Teófilo Otoni, mas eu quero, a minha população da pesquisa são as empresas por exemplo, micro e pequenas empresas, né, ou empresas de pequeno porte. Aí já é um grupo dentro dessa população-alvo. Qual que são as exigências, né? Primeiro, eu preciso ter muito bem detalhados os objetivos da minha pesquisa. Esses objetivos, né, eles vão proporcionar, por exemplo, as informações que eu quero no meu projeto e aquilo que eu tenho como propósito de coletar informações. Então, o objetivo tem que ser muito claro.
E eu sempre brinco com meus alunos, né? E eu sempre falo da história da Alice nos Países das Maravilhas, né? O pessoal sempre, né, sempre falo isso nas minhas bancas, que a Alice estava andando, né? E ela com seus amigos, e aí chegou aquele gato. Aí perguntou, Alice, né, você sabe onde você quer ir? Ela falou assim, não sei. O que que ele fala? Não. Então, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não tem muito claro o seu objetivo, né, qualquer informação que você obtiver ali, você vai achar que é informação importante para o seu objetivo. Tá? O que isso faz? Faz com que você se perca nas informações. Então, por isso que o objetivo tem que ser muito delimitado, muito bem detalhado, para que você possa ter a convicção, a certeza de que aquelas informações que você coletou são informações que vão te ajudar a dar uma compreensão melhor sobre o seu problema de pesquisa. Né? E aí, se você tem muito bem delimitado o seu objetivo, dificilmente você vai perder tempo com informações que não vão contribuir de forma significativa no seu objetivo. Por isso que delimitar bem o objetivo, de fato, é extremamente importante. Aí, voltando aqui, nós temos um outro conceito que é a estrutura de amostragem. O que é essa estrutura de amostragem, né? Nada mais é que uma estrutura física de acesso à população operacionalizada para inquérito, ou seja, operacionalizada para minha pesquisa, no formato de uma lista precisa e completa de todos os elementos da população que eu quero entrevistar, né? Da qual a minha amostra é retirada. Um exemplo, eleitores de Teófilo Otoni. Então, eu vou ter no Tribunal Superior Eleitoral todas as informações dos eleitores de Teófilo Otoni. Aí eu vou ter lá principalmente a faixa etária, que para mim é importante. Né? Que eu disse para vocês, 16 a 18 anos, 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 49, 50 a 59, 60 a 65, 65 a 70 e acima de 70. E aí eu vou pensar do seguinte aspecto. Essa estrutura, ela vai oferecer para mim uma definição operacional da população. Então, quem eu tenho que entrevistar? Essa população dessa faixa etária que eu disse para vocês. Um exemplo, aqui ele está falando de catálogo, mas eu posso buscar o que a gente chama de dados secundários em órgãos oficiais. Então, eu vou buscar dados secundários no Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão né, o órgão oficial, né, que tem todas as informações que eu preciso sobre os eleitores. Aí existem alguns problemas. Quais problemas eu posso evidenciar? Primeiro, se eu não tiver um banco de dados atualizados, posso gerar problema para a minha pesquisa. Certo? Se eu conseguir incluir elementos que não pertencem à minha população-alvo, né, vai ocorrer um viés aí na minha pesquisa. Eu posso também ocorrer que eu não inclua, de fato, elementos que pertencem à minha população-alvo. Né? Eu posso também conter elementos repetitivos, ou repetidos, né, como resultado da maneira como foi elaborado. Eu sempre falo um exemplo de quando eu fiz uma pesquisa, né, com um orientando meu, que chama Matheus, em que nós entrevistamos, que a entrevista, né, que a pesquisa, perdão, né, foi sobre fatores que interferem no atendimento nas empresas Teófilo Otoni. Nós buscamos dados com o Sindicomércio, que nos forneceu dados de mais ou menos 3 mil empresas em Teófilo Otoni. A hora que nós fomos, de fato, verificar no campo, fazendo levantamento de dados no campo, nós percebemos que existem empresas que, mesmo que estava no cadastro, o cadastro estava desatualizado. Existiam empresas que já nem mais existiam.
Ou seja, a pesquisa também serve para identificar esses defeitos, essas limitações, esses vieses, né? Por exemplo, se você tem um banco de dados de 3.000 empresas, mas na realidade você tem lá, por exemplo, 2.400, 600 empresas fecharam e às vezes o proprietário não deu baixa. Ele não dando baixa, ela fica registrada no órgão oficial. E isso pode gerar problemas, principalmente para quem vai fazer pesquisa, utilizando esse banco de dados. Por isso que a estrutura da amostragem ela é importante, mas ao mesmo tempo pode ser que nesse levantamento de dados nós podemos observar algumas inconsistências, né? Algumas incoerências, principalmente em se tratando de banco de dados. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Beleza. Então, eu tenho aqui mais... Esse slide aqui está oferecendo... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui só está complementando, né? É o mesmo slide que está sendo repetido aqui. Deixa eu ir para o próximo aqui. Então, na última aula, né, como hoje é uma repetição, na aula de sábado nós paramos aqui. E aí eu fui contando algumas, né, historinhas que é bom, né? Porque se a gente só ficar falando, né? Primeira coisa, nós da administração podemos dizer o seguinte, que nós utilizamos como técnica de amostragem, dos dois tipos de amostragem, nós utilizamos mais a amostragem não probabilística ou não aleatória ou amostras não randômicas. Então eu perguntei para os alunos, né, o que eles consideravam, né, se eles tinham visto essa palavra randômica, né? E aí alguns falaram que nunca tinham visto. Vocês vão ver que quem for algum dia participar de alguma palestra sobre estatística, eles sempre vão falar sobre essa questão randômica. O que é? Tem a ver com aleatoriedade, aleatório. Então, lembre sempre disso. Ou seja, que a amostragem não probabilística, ela é não aleatória, mas também ela é não randômica. Ou seja, é aquilo, né, que, de certa forma, eu não vou utilizar de aleatoriedade. Então, nem todos os elementos, como eu já disse para vocês, vão ter a mesma chance de serem escolhidos. Eu posso ter, por exemplo, o censo do pesquisador, pode ter uma opção por conveniência, né? Que aí nós temos depois, nós vamos ver para frente, alguns tipos de amostragem não probabilística. Amostragem por conglomerado, amostragem por conveniência, amostragem por... depois você tem que lembrar de algumas, né? Por exemplo, tem uma que é uma amostragem pelo censo do pesquisador, né? Ou pela escolha do pesquisador. Vocês vão perceber que essa amostragem, nem todos têm a mesma chance de serem escolhidos. E aí, está aí para vocês no texto. A seleção de elementos para a amostra não probabilística, ou amostragem não probabilística, não é necessariamente com o objetivo de ser estatisticamente representativa da população. O que significa isso? Que, de fato, essa amostra não vai representar a minha população. Um exemplo que eu citei e cito para vocês. Se eu vou entrevistar, eu quero saber a opinião dos alunos do curso de administração da Facsai, da UFVJM, sobre finanças pessoais. Aí eu tenho uma ideia de que estão mais ou menos 234 alunos no nosso curso. Pode ter mais ou menos, mas vamos ver isso aí, que é o que eu me lembro mais ou menos. Desses 234, aí eu, Edmilson, vou sair para fazer a pesquisa sobre finanças pessoais na opinião desses alunos. Aí eu saio, vou aqui no prédio onde os alunos têm aula, e aí, à medida que os alunos forem chegando, eu vou entrevistando. Então, a minha amostragem é a chamada amostragem não probabilística por conveniência. Que conveniência é essa? De encontrar os alunos da administração. Aí, por exemplo,
Um aluno está numa aula com o professor e ele está lá conversando com o professor na aula. Isso significa o quê? Que esse aluno não teve chance de ser escolhido para a minha amostra. Por isso que nós falamos que nós utilizamos muito essa amostragem não probabilística, porque nós não damos a mesma chance de todos serem escolhidos. Bem diferente se eu for fazer uma amostragem probabilística, aleatória ou randômica, com a técnica que nós chamamos de amostragem aleatória simples, amostragem aleatória sistemática, amostragem aleatória sistemática, amostragem aleatória simples, né? O que é a sistemática? Eu vou ter um sistema para escolher, não vai ser eu. Segundo, a amostragem aleatória é por sorteio, um exemplo, né? Vai ser sorteio, né? E a amostragem aleatória estratificada, eu vou ter um extrato. Desse extrato eu posso fazer uma amostragem aleatória simples. Retomando, quando eu falo de amostragem aleatória não probabilística, o resultado, né, ou seja, a probabilidade de um elemento da população ser escolhido não é conhecido. Por que não é conhecido? Primeiro, que o pesquisador vai escolher por conveniência, um exemplo. Então, não se conhece se ele vai escolher o aluno 1, o aluno 2, o aluno 300, né? Por aí vai. E não há método estatístico para mensurar o erro de amostragem para uma amostra não probabilística. Então, a amostragem não probabilística, eu não preciso mensurar erro. Por quê? Não utilizei de métodos para mensurar esse erro. Então, na amostragem probabilística, eu vou escolher o indivíduo 1, 2, 3, o 10, né? de forma com a minha conveniência enquanto pesquisador. Porém, eu tenho uma outra possibilidade, que é a técnica de amostragem probabilística, aleatória ou randômica, que a seleção dos elementos é baseada em algum procedimento aleatório que lhes dê uma chance conhecida de serem selecionados, minimizando a tendenciosidade. Um exemplo, se eu tenho 100 números e vou sortear daqueles 100 números 10 números, eu sei que a probabilidade deles serem escolhidos vai ser 10 por 100. Então, a minha probabilidade de que um elemento vai ser escolhido é conhecido, que é 10 em 100. Por outro lado, a amostragem probabilística geralmente envolve a tomada de grandes amostras que sejam consideradas representativas da população-alvo da qual foi extraída. Aí eu tenho, e vou mostrar para vocês, a oportunidade de fazermos um cálculo de amostra. Por exemplo, com nível de confiança e margem de segurança de 95%, de 99%. Vocês vão perceber que quanto maior o nível de confiança e a margem de erro, maior é o tamanho da minha amostra. O erro não vai influenciar em nada. Assim, por exemplo, se eu aumento o erro, eu diminuo a amostra também, tem essa questão. Então, nível de confiança e margem de segurança, quanto maior, maior a amostra. O erro, quanto menor o erro, maior a amostra. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes, né? E quem quiser ouvir a gravação de sábado vai ver isso também. Eu mostrei isso no Excel, vou mostrar para vocês. Na amostragem probabilística, suas descobertas podem ser generalizadas para a população-alvo com nível específico de segurança ou nível de confiança, portanto, com a mensuração do erro de amostragem. Na amostragem probabilística, eu consigo ver o erro de amostragem, bem diferente da não probabilística, que eu não consigo, porque eu não usei método estatístico para mensurar o erro, certo? Mais para frente nós vamos ver isso aqui, tá bom? Então, só para fechar aqui a nossa aula, eu vou mostrar aqui para vocês um, um cálculo que eu sempre faço, e aí eu mostro para vocês. Eu tenho esse cálculo no meu Excel. Está abrindo aqui, só um minuto, por gentileza.
Estão conseguindo ver aí? Ué, tá vendo aí o Excel? Cassandra, estão conseguindo ver o Excel aí? Ah, tá. Aí, por exemplo, eu tive um erro de cálculo aqui, na verdade é 72.216 eleitores em Teófilo Otoni. Eu lembro que eu salvei isso aqui. Então, se eu quero entrevistar, né, o meu N, ou seja, o meu universo delimitado é 75.216 eleitores. Deixa eu até mostrar aqui, exibir, deixa eu aumentar aqui o zoom. Vamos pôr um 150 aqui, para a gente poder ter mais visibilidade. Vamos ver se vai ficar muito grande aqui. Aí, ficou melhor, né? Então, eu tenho aqui o número de eleitores 75.216. O erro é de 4%. Aí eu sempre coloco aqui do lado. Olha para vocês verem que interessante. Se eu quero... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque não vai conseguir ver o cálculo aqui. Vou por 120. Por exemplo, se eu quero aumentar o meu erro para, vamos supor, 5%, olha para você ver, com 4% é 595. Com 5%, ele vai para 382. Então, quanto maior o erro, menor a amostra. Maior o erro, menor a amostra. Então, eles são o que a gente chama relação inversa. Quanto maior o erro amostral, menor é a minha amostra, o tamanho da minha amostra. Agora, um exemplo. Se eu quero aumentar, né, o nível de confiança, né, aí muda a história. Né? E é tão interessante porque, por exemplo, o nível de confiança, né, aqui, a margem de segurança está aqui, 1,96 representa, por exemplo, 95%. Quando eu coloco 2, que representa 90%, eu estou diminuindo a minha margem de segurança, concorda? Ou seja, quanto menor a minha margem de segurança, né? Vamos pôr 2 aqui, está de cá, desculpa. 1,96 vou colocar aqui. Vamos passar para 2. Está vendo que eu aumento? Só que aí o meu erro amostral, eu vou tentar diminuir meu erro amostral. Vamos pôr erro amostral 2%. E aí, o que a gente pode entender aqui? Se o meu erro amostral é menor, né? Quanto menor meu erro amostral, maior a amostra. Quanto maior meu erro amostral, menor a amostra. Por outro lado, quanto maior a minha margem de segurança, ou seja, se eu quero uma margem de segurança de 99%, a tendência é que a minha amostra também aumente. Maior margem de segurança, maior é a minha amostra. Tá bom? 1,96, gente, representa 95%. Se eu diminuir, por exemplo, para 1,8, que seria teoricamente uma margem maior de nível de segurança, vocês vão perceber isso, tá? O que acontece aqui? Perdão. Nível maior de segurança significa maior amostra, então é proporcional, tá bom? Só para a gente entender. Tranquilo? Alguma dúvida, comentários? Tranquilo? Beleza? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, nós temos a aula de sábado também, que depois amanhã eu com o Everton vamos nos reunir, aí nós vamos disponibilizar para vocês as outras aulas, tá? E também essa semana já vamos disponibilizar não diria uma tarefa, né? Mas um exercício para quem quiser trabalhar sobre aquele conteúdo 1, que é sobre análise de dados. Falando sobre, por exemplo, faz um cálculo da média, da mediana, da moda, desvio padrão. Se alguém quiser fazer da variância, também, né, dá para fazer, tá bom? Isso tudo o Excel faz, então nós vamos mandar para você a base de dados em Excel, tá bom? E depois nós vamos fazer junto com vocês, caso houver necessidade aí, né, de
da gente fazer. A gente pode até escolher uma segunda-feira ou sábado mesmo para poder mostrar para vocês sobre isso, tá bom? Vou aqui parar a apresentação. Vou parar a gravação, certo? Agradecendo a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Parando a gravação. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida, comentários? Tranquilo? Então tá bom, tranquilo? Então sinta-se à vontade se quiserem sair, tá bom? Nos vemos aí no próximo sábado, beleza? No próximo sábado nos vemos aí das 13 até as 15. Quem não puder assistir no sábado pode assistir na segunda-feira. Né? E nós sabemos, ô Luana, você vai fazer um cálculo muito bem, né? Que você entende bem, inclusive de correlação. Né, Luana Silva Duarte. Gente, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser.